Primeiro Jornal. Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Os últimos dias têm sido de muita mobilização para o auxílio dos municípios afetados severamente pela enchente. O Corpo de Bombeiros Voluntários de Teutônia auxiliou desde o início no resgate, limpeza, reconstrução de todas as formas possíveis, né? E hoje estão comigo o bombeiro Emerson Cardoso e também o bombeiro administrativo Vinícius Cristo. Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia a todos que nos ouvem. Bom, para a gente começar a tratar desse assunto, que é uma tragédia, mas que também serve para a gente demonstrar a solidariedade e a gratidão também da nossa comunidade, eu vou pedir para o bombeiro Emerson começar contando para a gente como é que foi essa organização, a dinâmica no quartel durante os últimos dias. Então, começamos a monitorar tudo que vinha acontecendo desde segunda-feira à noite, né, de que recebemos a notícia em que poderia ocorrer aí muitas chuvas, e a partir daí o nosso comando começou a monitorar a situação na região, e a partir de terça-feira, né, onde tivemos aí os primeiros atingidos, organizamos equipes para que ficassem em sobreaviso e equipes que também ficassem nas nossas cidades que atendemos aqui de plantão. A partir de terça-feira enviamos a nossa primeira equipe de resgate, né, para a cidade de Estrela, né, um total ali de 8 bombeiros compareceram lá para que fosse feita essa primeira intervenção de resgate, que era a urgência ali do momento. E enquanto isso, no nosso quartel tínhamos outras equipes que seguiam ali em prontidão para atender nossas cidades, e também algumas outras equipes prontas já para auxiliar em outras cidades que fossem solicitados. Emerson, o que vocês presenciaram nesses atendimentos? Como é que foi estar em loco? Afinal, a microrregião de abrangência de vocês é aqui, Teutônia, Paverama, Poço das Antas, as cidades próximas, mas nesse momento é hora de unir forças. Exato. Como não tivemos aqui nenhuma cidade que nós atendemos, né, de fato atingida nesse momento, nós organizamos equipes para que pudéssemos ajudar aqui a nossa região, né, algumas outras cidades. E o cenário que encontramos quando chegamos em Estrela foi de as pessoas um pouco perdidas, as próprias equipes ali de resgate sem ter muita comunicação, porque não tínhamos energia, não tínhamos nem sinal de rádio. Então foi uma situação muito complicada. Em primeiro momento nós tivemos que organizar as equipes, organizar para qual lado, para qual bairro iríamos atender. E então, a partir disso, começamos a organizar ali as equipes de resgate em si. Aqui no programa hoje, mais do que falar sobre essa tragédia que aconteceu, a gente quer enaltecer todos aqueles que ajudaram e ainda ajudam da forma que podem. E aí, Vini, em nome dos bombeiros administrativos, dos voluntários envolvidos, como é que surgiu a ideia de uma caravana? Como é que vocês conseguiram avaliar de que era momento de começar uma ação muito maior do que já havia sido feita até hoje? Bom dia, Bruna. Bom dia, ouvintes da Rádio Tirol. Então, a gente pensou em fazer primeiramente uma caravana de arrecadação dos donativos, né? E a gente frisou no sentido de buscar isso nas próprias residências aqui dos bairros da cidade, pois haviam muitas pessoas que a gente tinha ciência que elas gostariam de doar os itens, os donativos, mas elas não conseguiam se deslocar até o ponto de coleta aqui do município. Então a gente fez no 7 de setembro uma caravana, literalmente, em todos os bairros aqui do nosso município, e isso resultou numa totalidade de mais de 16 caminhões arrecadados de donativos, né? Então a gente ficou muito feliz com esse resultado. A gente organizou isso de um dia para o outro, porque esse tipo de situação a gente não consegue planejar há muito tempo. A gente tem que pegar a oportunidade. Nós tínhamos o 7 de setembro, que era o feriado,
Então eu e a Camila Bruneto, que também faz parte dos bombeiros administrativos, a gente teve essa ideia, a gente já conversou com o Genir, que é o presidente do Corpo de Bombeiros, ele prontamente apoiou e a gente deu sequência e inúmeras empresas, né, todos Classic e Mais On cederam caminhões para essa caravana também. O KM Sonorização fez a abertura do som e também nós tivemos o caminhão de bombeiro para fomentar e estimular a população a fazer essas doações. E aí no último sábado também a gente fez uma caravana em direção a um município afetado que foi Roca Sales. A gente reuniu mais de 100 pessoas para fazer esse auxílio lá naquela cidade. Isso foi muito bom, pois a gente foi unidos e com um objetivo. Quando a gente chegou lá, o CRAS do município já nos passou um bairro para ser atendido e essa união ela fez com que a gente conseguisse fazer a limpeza integral desse bairro, né? E a gente fica muito feliz com esse resultado, pois com a união a gente tem força, né? E nessa oportunidade o município de Teutônia cedeu 2 ônibus, também a gente agradece essa parceria que a gente teve com o município, e também a empresa Picadilly, ela contratou uma van porque faltou lugares, então ela cedeu essa van também. E a Transportes Vomer também havia cedido um ônibus, mas bem no início da manhã ali acabou chovendo um pouco de forma intensa, assim, então a gente sabe que alguns voluntários acabaram não conseguindo ir por motivos diversos, mas a gente agradece muito aos mais de 100 voluntários que participaram no sábado lá em Roca Sales. E já vou emendar, Bruna, por hora, assim, a gente tem um grupo no WhatsApp, tá? O link eu posso até disponibilizar, depois a gente coloca aqui na rádio, onde a gente vai informar se tiver uma nova caravana, tá? Agora é o momento de reconstrução nessas cidades. A gente não pode também fazer caravanas e não ter um objetivo final, né? Então, quando a gente for fazer algo de novo, a gente tem que ir com o objetivo de auxiliar e não de atrapalhar, né? Então, a gente gostaria de deixar esse link disponível, que é um link que a gente consegue passar informações sobre próximas caravanas que a gente for fazer com turmas maiores, tá? Na sequência, esse bate-papo fica disponível lá nas redes sociais e a gente coloca o link junto. Nesse sentido, Vini, vamos continuar falando da questão do voluntariado. Vocês fizeram a caravana, arrecadaram muitas doações. Qual foi a destinação desses materiais e principalmente o que vocês receberam? Assim, Bruna, a gente fez diversas destinações, tá? A gente destinou tanto para Estrela, Lajeado, Mariante, para cidades de Encantado, que depois direcionou para Roca Sales. A gente também mandou um caminhão para Roca Sales. Teve mais 2 cidades mais distantes que a gente fez a doação também. E dos itens doados, eles estavam a maioria estava então as roupas, produtos de limpeza, e também a gente recebeu vários móveis, né? Então são bem itens essenciais que as pessoas estavam precisando, né? Então isso a gente ficou muito grato pela grande quantidade de materiais e também por ter satisfeito o objetivo que era a arrecadação, né? Por mais que tenha sido uma ação muito rápida de ser organizada, também é com objetivo, com destinação, com planejamento. Dito isso, a caravana que foi até o local, esses mais de 100 voluntários que foram auxiliar na limpeza, como é que foi essa organização no local? Porque a gente falava que foi tudo muito rápido, todo mundo querendo ajudar. Num primeiro momento isso parece um tanto atrapalhado, até pela falta de comunicação que existe. Porque não tem luz, não tem água, não tem nada. E aí precisa uma organização nesse sentido. Como é que foi a recepção no local e essa organização lá? Hoje a gente sabe que existe uma central de voluntários. A gente chegou em Roca Sales, tá? Então eu já me desloquei junto ao CRAS. E no CRAS eles nos passaram um bairro específico onde precisariam de voluntários. E aí todos os nossos voluntários, a gente se deslocou a pé até esse bairro. Inicialmente, até a gente fazer o levantamento do que precisava, obviamente a gente precisava mais de caminhões lá naquela região, né? Então a equipe, o pessoal foi se mobilizando nas ruas ali onde a gente conseguiria auxiliar, porque a gente sempre enfatiza, a gente não pode entrar dentro de uma casa sem o dono estar na casa, né? Então, embora a casa possa estar numa situação complicada, isso a gente sempre enfatizou durante esses auxílios, só entra na casa para ajudar, para limpar, se o dono estiver junto, né? Então, alguns donos daquele bairro não estavam, então a gente primeiramente fez um recolhimento desses entulhos e botou na via principal. Enquanto isso, a gente foi buscar ajuda de caminhões, então a gente teve um auxílio
patrocínio bem grande de uma empresa de Canoas, que tinha caminhões de entulho, e eles mandaram 7 caminhões para a região de Roca, e a gente conseguiu localizar esses caminhões e deslocar para esse bairro, e aí a gente conseguiu concluir com êxito a limpeza integral desse bairro. A gente ficou bem contente, assim, porque conseguimos obter a missão que nos foi dada lá no início, né? Então, os voluntários, assim, novamente eu gostaria de agradecer todo mundo que foi conosco, o pessoal bem parceiro, assim, e que não mediu esforços para ajudar, né? Então, e também gostaria de, aproveitando, fazer um agradecimento também para todos os bombeiros voluntários aqui da nossa cidade de Teutônia, que também não mediram esforços, né? Eu estava conversando com o Emerson aqui, eles acabam não trazendo isso, às vezes, tão a público, mas a força do corpo humano que eles tiveram que desenvolver, assim, para fazer esse resgate na água, o dia inteiro na água, a gente sabe que não é fácil, né? O corpo, ele sente... chega no final do dia, tu não sente mais o corpo, né, as pernas. Então, gostaria de agradecer a todos os bombeiros voluntários, em nome do Emerson, do nosso presidente Genir, e dizer para a comunidade que o Corpo de Bombeiros sempre está à disposição, né. O corpo e o psicológico, porque são decisões que precisam ser tomadas e situações que são enfrentadas que mexem com tudo, certo, Emerson? Exatamente. A situação lá era bem desoladora, né, uma tragédia. Então, no primeiro momento a gente precisa se estabelecer, não pode deixar levar ali por muitas emoções, né? Então tem que manter o corpo e a mente firmes, né, para poder auxiliar essas pessoas, porque elas estão em uma situação de desespero, né? E geralmente ali a última esperança que elas têm ali é um bombeiro que está vindo salvar. Então, nesse momento a gente não pode, né, nos dar o luxo ali de pensar em alguma coisa mais emotiva. Mas, lógico, exige muito, né, da parte física, da parte emocional. Então, em alguns momentos depois, quando tu tem um tempo um pouco maior, tu começa a refletir ali em tudo que tu acabou passando, né? Eu chamei vocês de bombeiros e bombeiro administrativo. É aquele momento de vocês explicarem para o nosso ouvinte qual é a tarefa do bombeiro, o que cabe ao bombeiro administrativo e qual é a tarefa do voluntário. Bom, eu vou explicar então a parte do bombeiro, né? O bombeiro operacional aqui, como a gente pode chamar, que é o que eu vim representar, é o bombeiro que ele sai na ocorrência, que ele participa ali dos treinamentos, que ele vai nos incêndios ou atende essas ocorrências como nós estamos falando agora. E, enfim, é o bombeiro que ele usa a farda ali e sai na rua, que as pessoas acabam vendo no dia a dia. Bom, e o Bombeiro Administrativo foi um projeto que a gente inaugurou dentro da corporação, justamente para fomentar o auxílio de profissionais que têm algo a agregar à corporação. Eu, no caso, eu sou advogado, né, então, mas eu integro o Corpo de Bombeiros na área administrativa, e a gente auxilia na questão da administração, por exemplo, nas tarefas como o recolhimento de donativos ou montar uma caravana, como foi feita dessa turma que foi para Roca Salles. Então a gente usa essa parte mais administrativa, que a gente tem a expertise para auxiliar, enquanto os bombeiros, eles desenvolvem a sua expertise no que eles conseguem, e é primordial para a população, que é o salvamento de vidas, né? Então a gente se une nesse sentido, cada um com a sua especialidade, e para fomentar e auxiliar a segurança da população. E disso surge também a oportunidade de voluntários auxiliarem, né? Então, obviamente, a questão do voluntariado, ela precisa ser vista com ressalvas, né? Não vai um voluntário fazer o serviço de um resgate, né? Para ser bombeiro, tem que fazer todo um treinamento, e aí depois de uma formatura tu vai estar apto para fazer o salvamento de bombeiro socorrista, né? Então, são essas diferenças, e o voluntariado, então, assim, são oportunidades que a corporação abre quando a gente precisa de voluntários que podem ser a população civil, a população comum, sem nenhum treinamento, nada específico. Então a gente abre essa oportunidade. De forma bem particular agora para vocês, por que ser voluntário hoje? Qual é o sentimento que vocês têm? Bom, o voluntariado, assim, é uma forma genuína da gente conseguir auxiliar as pessoas que não conseguem ter
não tem mais forma de se auxiliar. Então a gente entra em campo com a nossa, como eu acabei de trazer, cada um com a sua especialidade, e tem uma frase assim, que o pessoal está usando, assim, a gente não consegue ajudar todo mundo, mas a gente consegue ajudar alguém. Então assim, se eu conseguir ajudar uma pessoa, aquela pessoa vai ter sido grata e ajudada então por mim. Então, na minha visão, o voluntariado ele é muito importante. E agora vamos pro ele. A parte do voluntariado é uma questão muito importante, muito forte, né? Também que a gente consegue perceber, principalmente aqui na nossa região também. E especialmente a parte do bombeiro voluntário, né? Uma coisa que, a partir do momento que tu entende a força, né, do bombeiro voluntário, tu vê o quão importante o quão importante esse modelo é no mundo inteiro, né? Em lugares como a Europa, por exemplo, é uma coisa muito comum. E hoje se torna, além de uma atividade a mais voluntária que tu vai fazer, se torna uma coisa essencial, né, para a sociedade. O trabalho que todos os bombeiros fazem, o trabalho do Vini também, que é muito importante, muito mesmo. Então, eu acho que resumindo assim, seria isso. Teutônia deu um show de solidariedade, como vocês já exemplificaram, contando um pouquinho de tudo que aconteceu nos últimos dias por aqui. Nesse momento, qual é a melhor forma do ouvinte colaborar com vocês, com os atingidos pela enchente? Qual é aquele pedido que vocês fazem para quem está nos ouvindo? Assim, gente, um pedido essencial é, assim, para quem tem donativos, fazer a entrega nos pontos de coleta, né? Então a gente está reforçando, assim, de não ir um veículo sozinho para fazer a entrega de poucos itens nas cidades mais atingidas, né? Então é um pedido geral que os órgãos de segurança estão fazendo. A gente ressalta isso. Em Teutônia tem diversos pontos de arrecadação, não sabe onde entregar, pode entregar lá na corporação do Corpo de Bombeiros, porque isso estimula com que tenha menos pessoas transitando nas cidades afetadas, e isso facilita o trânsito de veículos maiores. Então, neste momento, assim, reforçar a doação de produtos de limpeza, e daí podem ser entregues então nos pontos de coleta da cidade de Teutônia. Se a pessoa eventualmente não encontrar algum, o Corpo de Bombeiros está aberto, também pode fazer uma visita e conhecer a corporação. Também tem o governo estadual abriu um Pix para doação, então quem quiser ajudar com algum valor também está disponível aí, provavelmente nas redes sociais do governo. E então qualquer ajuda aí no momento seria bem-vinda. A gente disponibiliza a chave Pix junto com esse bate-papo lá no site da Tiral FM em seguida também. Pessoal, agradecendo a presença de vocês aqui no programa e também tudo que vocês já realizaram nessa tragédia, em nome de todos os munícipes de Teutônia, muito obrigada, e um espaço para as considerações finais. Muito obrigado, Bruna, pela oportunidade, ouvintes da Rádio Tirol. E a gente gostaria eu particularmente gostaria de enaltecer, então, novamente, que o Corpo de Bombeiros está aberto para a população vir conhecer e também auxiliar no que for possível de cada um, junto à corporação do município de Teutônia, e enaltecer também que os pontos de coleta existem aqui no nosso município, e que nós vamos disponibilizar esse link do WhatsApp para os voluntários que gostariam de auxiliar ficarem por dentro das novas informações. Pode parecer pouco para mim, mas é muito para quem não tem nada nesse momento, e o que mais é necessário é a ajuda braçal. Exatamente, agora o pessoal está numa fase de limpeza das casas, tá? Então, assim, a gente não gosta de trazer informações desconexas antes da gente ter uma informação das cidades atingidas. Então, o município passa a informação, a gente está precisando de X situação para ser resolvida. E aí a gente traz para a comunidade. Então, hoje, todo mundo precisa de tudo, sabe? Então, quando a gente fala de grandes massas de voluntários, a gente precisa ir com um objetivo central, né? Então, eu sei que diversas outras entidades aqui da cidade de Teutônia estão se mobilizando também. É muito gratificante ver isso. A cidade de Teutônia está de parabéns. Emerson, leve nosso abraço a todos os bombeiros. Muito obrigada. Obrigado, eu agradeço a oportunidade de poder falar aqui. E a oportunidade também de mostrar aí a força do nosso bombeiro voluntário, para que as pessoas possam ter sempre confiança aí no nosso trabalho, e quando precisarem a gente vai estar sempre disposto a ajudar.